Bem-vindos ao primeiro episódio do MariCast. Esse espaço foi criado para termos conversas profundas sobre autoestima, beleza e transformação. E hoje vamos iniciar essa jornada com ninguém mais, ninguém menos do que a doutora Bruna Salem, minha amiga. Obrigada pelo espaço. E obrigada por ter aceitado o convite, né? Com certeza. Doutora Bruna, ela já tem 13 anos de formação em odontologia. É minha parceira de muitos anos. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui, amiga. Obrigada. Não é porque eu tô falando aqui na frente das pessoas, mas você sabe que você é do meu coração, mais do que minha amiga. É recíproca, né? verdadeira. A gente é quase irmã. É verdade. Né? Nossa luta diária aqui. E eu não podia ser outra pessoa para começar sem ser você. Ah, que bom. Agradeço a oportunidade. Primeiramente, queria dizer, quando você me fez o convite, que eu disse, eu não posso dar não a Mariana, porque muitos anos de estrada, você me abriu uma porta aqui, que você sabe, com sua clínica. Então, foi um dos cantos que eu fiz o meu nome. Espero nunca sair, espero que a gente tenha essa parceria juntas por muitos e muitos anos, porque eu me senti realmente acolhida aqui, onde a gente tem um espaço, onde a gente pode falar, onde a gente pode trabalhar, se comunicar. Então, realmente, foi um canto que eu me senti acolhida. Não quero me emocionar logo no começo, né? Vamos deixar pra emoção vir Com depois, certeza. né? Mas vamos lá. Eu queria saber primeiro, amiga, o que foi que fez você escolher a odontologia pra sua vida? Certo. Eu sempre tinha uma vontade de cuidar de pessoas, mas eu não me via na área da medicina. Então, eu vi a odontologia, a oportunidade de cuidar de pessoas, cuidar de sorriso, fazendo o que eu amo, tendo a ligação com estética. E meu pai sempre quis que eu fosse médica, mas eu sempre disse a ele, eu não tenho vocação para ser médica. E eu me encontrei na odontologia por cuidar de pessoas e, como eu disse, devolver a autoestima, melhorar o sorriso, devolver a alegria para as pessoas e funcionalidade. Então, acho que é isso, acho que eu me vi na odontologia desse jeito. Graças a Deus que você teve essa... Certeza. Porque me salva todo dia também, né? Mas é isso, amiga, eu acho que a gente tem que encontrar na profissão, assim, na verdade, a profissão a gente tem que encontrar a gente, né? O que nos satisfaz. Realmente, eu também já tinha até conversado com os meninos aqui, que quando eu fui, acho que eu não sei nem se eu cheguei a conversar isso com você, quando eu fui escolher também a odontologia, não foi um negócio que eu tinha esse plano na minha cabeça. Mas era mais ou menos isso daí o seu. Eu tinha vontade de cuidar de pessoas, eu sempre me relacionei bem com as pessoas, sempre gostei de cuidar. E foi na odontologia também que eu me encontrei. Acho que uma coisa vai levando a outra e a gente vai se encontrando, na verdade, naquilo dali. Não foi uma coisa programada, eu nasci para ser dentista, não foi. Foi uma coisa onde eu fui me encontrando pouco a pouco e realmente eu me encontrei. Eu me achei naquilo dali que eu faço e até hoje, graças a Deus, eu vejo que eu faço bem, faço de coração. Então eu acho que é isso, a gente se dá, a gente se doa para a profissão da gente e a gente recebe algo em troca que é muito bonito, é muito gratificante as pessoas dizerem que gostam do nosso trabalho. Então eu acho que isso é válido. Eu sempre... Literalmente ver o sorriso, né? Exatamente. Então devolver a autoestima para as pessoas é muito bacana. E eu acho que quem me encontra, quem a gente fala de profissão, assim, em roda de amigo, eu sempre digo, eu me encontrei na minha profissão. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa a não ser dentista. Realmente eu teria que me reinventar novamente, porque eu me encontrei, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E ninguém nunca vai me ver dizendo assim, eu odeio a odontologia. Você não vai me ver dizendo isso. Porque realmente eu gosto daquilo que eu faço. E eu acho que quando a gente gosta do que faz, o retorno vem. Seja financeiro, seja amoroso, seja de empatia, ele vem de alguma forma. Você fica bem com você e as coisas todas fluem, Exatamente, né? Naturalmente. Exatamente. Tem algum momento, assim, que você disse que você teve um momento que foi decisivo, que foi um marco, assim, na sua vida? Não sei, talvez, eu vou, dar uma dica pra você. Mas quando você decidiu o seu consultório, eu sei de algumas coisas. Tipo assim, quando você decidiu abrir o seu consultório, ou quando você decidiu voltar para sua cidade, que eu sei que você, como eu, não se formou aqui em Mossoró, né? E qual foi o momento, assim, em que você sentiu que você deu um passo a mais? Eu sei, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu estava em Natal, me formei em Natal, e aí eu não tinha emprego aqui. Eu estava trabalhando lá numa clínica popular, até que um certo dia minha irmã dava plantão em Ipanema e disse, Bruna, venha
volte para Mossoró. Vem embora. Vem embora, que eu acho que a oportunidade aqui é melhor. E ela conseguiu um emprego em Ipanema para mim. E meu pai chegou para mim, eu lembro demais disso. Ele tinha um cordão de ouro enorme, grosso. E ele disse, eu já lhe dei tudo o que eu podia, que era seu estudo. Ele dizia, eu posso não ter nada na vida, mas o seu estudo eu vou lhe dar. E ele me deu. E ele tinha esse cordão bem grosso, e ele disse, olha, tá aqui esse cordão. Você vai vender esse cordão e você vai montar o seu consultório. E foi o primeiro dinheiro que eu tive para montar o meu consultório. Então, isso me marcou demais, porque ele disse, vá, você consegue. Eu acho que muitas pessoas que estão comigo do meu lado sabem o quanto eu sou medrosa com as coisas. Eu sei. Eu sou medrosa, tenho medo de deitar na minha cabeça, ou deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir pagar minhas contas. Quem tá comigo sabe. Mas tudo que eu fiz na minha vida deu certo, graças a Deus, que eu tinha visto pessoas certas, na hora certa, no momento exato, que eu precisei delas. Você foi uma delas e você sabe disso. E meu pai, nessa hora, foi decisivo na minha vida, porque ele me deu isso porque ele confiou em mim. Ele sabia que eu tinha capacidade de montar o consultório e vencer na vida. E eu venci, eu me considero vencedora, porque assim, ninguém me deu nada de mão beijada. Tudo que eu tenho hoje, eu conquistei. Então, assim, na minha família não tinha dentistas, não tinha consultório pronto de ninguém. Então, eu cheguei meio do nada, numa cidade onde realmente eu não tinha ninguém de amigo dentista, e eu tive que plantar aquilo dali. Hoje eu tô colhendo os frutos daquilo que eu plantei. Então, assim, eu tomei decisões certas, mas eu tinha uma rede de apoio que me deram aquele empurrão na hora que eu precisei. Então, isso me marcou demais. Quando eu disse eu sei, eu não disse eu sei que você é medrosa. Eu sei que você entendi. é cuidadosa, né? Você é cuidadosa do jeito que você é com seus pacientes, você é cuidadosa com tudo que você faz. Do jeito que eu sou meio doidinha com algumas coisas, tipo assim, às vezes eu faço, vou aceitando tudo. Você é bem cuidadosa, mas na verdade esse seu cuidado não tem nada a ver com medo, é ao contrário, você foi muito corajosa, por isso que você está onde você está até hoje. Engraçado que a gente falando disso hoje, inclusive, eu disse, eu acho massa o jeito de Mariana. Meu marido sabe, que eu digo isso, muitas vezes eu digo isso. Eu acho massa a sua coragem, eu acho massa a sua vontade de crescer e nunca parar. Que eu acho que a gente nunca pode parar, a gente tem sempre que querer o nosso crescimento. E eu vi que eu saí de um consultório pequenininho, eu tinha um consultório, não era aqui, era pequenininho, em cima do Cassim, me lembro como se fosse hoje. E eu vim pra cá, você sabe disso, que eu vim pra cá, na hora que você tava atendendo, eu disse, me dá uma oportunidade, eu quero crescer aqui, eu sei que aqui é meu lugar. E foi desde o primeiro dia, acho que a gente teve uma conexão, que eu disse, eu vou crescer ali dentro. E no momento que eu pensei em expandir, que eu queria sair, eu disse, eu não quero sair, eu vou ficar ali, eu vou crescer ali dentro. E assim foi, até hoje. Então, assim, acho que as oportunidades foram surgindo. A gente, claro, quer crescer. Você me deu a oportunidade de crescer aqui dentro. E eu me inspiro, você não sabe disso, mas eu me inspiro no seu crescimento. Porque eu vejo, poxa, Mariana empreendeu naquilo, ela nunca para. Então, assim, ela já tem anos de profissão e nunca parou. Por que eu vou parar? Então, acho que a gente precisa pensar assim, a gente tem que se reinventar todo dia, muda uma coisa, muda uma estratégia e a gente vai melhorando, vai se qualificando. É verdade. Não é fácil, né? Não é fácil. Empreender não é fácil. Viver não é fácil, a verdade é essa. Viver... Escolha o seu difícil. Exatamente, Escolha o seu difícil. É isso mesmo. Essa frase de Paulo Vieira eu acho muito massa, que ele diz, nada na vida da gente é fácil. Correr não é fácil, estudar não é fácil, fazer regime não é fácil. Estar aqui não é fácil. Estar aqui de 11 horas da noite não é fácil. Depois de um dia de trabalho. Mas você escolhe o seu difícil. Então, quem acorda, a gente acorda tipo 4h40 para fazer uma coisa, porque a gente tá decidida a fazer aquilo dali. Então, se você não fizer, não vai ser outra pessoa que vai fazer por você. Ninguém você sabe faz. disso. Ninguém faz. Só faz aquilo porque você tá disposta a fazer aquilo. É pra você aquilo dali. Então, isso aqui é o nosso futuro, isso aqui é o nosse crescimento. Então, quem tem que fazer é a gente mesmo. E a gente tem que escolher o nosso difícil. A gente pode pensar em ficar se martirizando, se murmurando. E a gente não. A gente pega aquilo dali, colhe os frutos, olha o que foi bom, tira o positivo e vai em frente. Eu acho que é isso. Tudo é válido. É verdade.
É desse jeito aí que as coisas acontecem. No nosso café do dia a dia, todo dia a gente tem um podcast estilo esse daqui. É viu, gente? verdade. No nosso café desorganizado, que não é nada organizado. Uma pessoa traz um negócio, um pão, outra traz um queijo, a gente junta por ali, é o horário que a gente tem todo dia. Mas a gente, se não tiver, a gente sente falta, né? É verdade. Mas é pra... Verdade. Todo dia a gente tem mais ou menos essas trocas de figurinhas. Verdade. Mas é o que alivia, na verdade, o dia da gente, né, amigo? A gente faz o dia ser mais leve, Ser né? mais leve, exatamente. Existe algum procedimento que você considera subestimado pelas pessoas, mas que tem resultados surpreendentes? Existe. Eu vou puxar minha sardinha pro lado da prótese, que todo mundo acha que sabe que, diante de minhas 3 especialidades e outras coisas que eu faço, prótese é a minha paixão. Por quê? Muitos acham que prótese é só para idoso e no fundo não é. Prótese engloba lentes, engloba faceta, engloba coroa e eu acho que é muito bonito devolver autoestima além de devolver função e estética. Então, assim, prótese é subestimado porque muita gente, legalmente falando, acha que prótese é pra gente idosa, gente que não tem mais nenhum dente. Banguelo, desdentado, né? exatamente. E não é pra gente que precisa repor um dente, precisa retomar função, precisa retomar estética. Então, prótese é muito bonito porque devolve, além da autoestima, muitas funções do paciente. E a gente sabe que o sorriso, hoje em dia, o sorriso é necessário até para você conseguir uma entrevista de emprego, ser aceita no emprego. O sorriso, ele fala muito da pessoa, do cartaz, da sua fisionomia, da sua primeira impressão. Então, acho que prótese é o ponto-chave do que eu trabalho hoje em dia. O que mais te emociona no antes e depois dos seus pacientes? Eu acho que ver a transformação como eu te disse, de autoestima, de ver que as pessoas às vezes tinham vergonha de sorrir, não conseguia sorrir, e elas chegarem para mim, poxa, doutora, você mudou o meu sorriso, hoje eu sou outra pessoa, eu consigo. Tem gente que sorria e botava a mão na boca, tem gente que ia mastigar em um local, não comia bem, só comia alimentos moles porque a prótese caía, pastoso. Então, doutora, agora eu consigo comer uma carne. Isso é muito gratificante, é muito bom. Uma coisa básica, uma função básica, você consegue devolver para o paciente e aquilo para ele é muito importante. Para você, pode ser uma coisa básica, porque você tem aquilo todos os dias, todas as horas. Mas para ele, aquilo dali é muito importante, além. É muito além da autoestima. Ele consegue fazer uma coisa que ele não conseguia há muito tempo atrás. Assim, levando para o meu lado, né, puxando a minha sardinha, né, para o lado da harmonização, é mais ou menos isso daí também. Tem muita gente que chega aqui insegura ou com uma imagem de alguém que a gente, principalmente hoje nos dias das redes sociais, que é todo mundo muito perfeito, as peles não tem mancha, ninguém tem uma sombra, ninguém tem um bigode chinês e tudo. Então, quando você consegue melhorar o que está incomodando aquele paciente, você vê nos olhos dele, tipo... Eu não esperava isso, eu tô me sentindo muito bem, tô incrível, como eu peguei o celular hoje. Não paro de me olhar no espelho. Então, isso é muito bom, realmente. Lava a alma da gente dia a dia, você vê o que é isso. É isso que nos move, na verdade, que vê que a gente tá no caminho certo. A gente fica ali sozinho no nosso cantinho, né? Torcendo para que dê certo, se vangloriando quando dá, porque realmente é muito bom você escutar do paciente que a gente devolveu aquilo dali para ele, que rejuvenesceu, que melhorou, que a pele tá melhor, que as pessoas te olham e dizem, eu não sei o que você fez, mas você tá maravilhosa. É muito bom. Você não envelhece, Você não envelhece. E aquilo tudo sendo natural, porque é muito, muito chato você olhar para as redes sociais, como você disse, tá tudo muito engessado, tudo no modo muito perfeito, mas ninguém sabe o que aquela pessoa fez, quantos ml aquela pessoa usou de preenchimento, de ácido, pra estar daquele jeito. O que foi, ou se é maquiagem, né? Exato, ou se é o filtro mesmo do Instagram, se pode ser. Então, é muito bom você saber que você consegue chegar no resultado ideal para entregar pro paciente. Perfeito. Quais os maiores mitos? Eu acho que até você falou alguma coisa já, mas você pode até completar. Os mitos que você enfrenta todos os dias em relação à prótese. É isso, é achar que a prótese é algo muito antigo, muito só englobado no idoso. E não é. Prótese envolve toda uma classe que
devolver forma, função e estética para quem precisa, seja do jovem, do paciente de 18 anos que perdeu um dente, como uma idosa de 85 anos que não tem nenhum dente. Então, isso envolve tudo que a gente precisa devolver para o paciente. Na verdade, um mito muito grande é achar que prótese é algo cirúrgico, e não é. A gente vai partir para o lado do implante agora. O implante a gente repõe uma raiz do dente perdida, e nesse implante é suportada uma carga que é a coroa, a parte de fora, a parte dentária, que aí sim a parte reabilitadora, a parte da prótese em si falando. Então muitas pessoas confundem o lado da prótese como algo cirúrgico, que não é. É a parte realmente da reabilitação, onde a gente vai devolver para o paciente forma e a função e também a estética. Já na parte do implante é algo cirúrgico, onde a gente traz para o paciente o tratamento fixo de uma prótese fixa, uma prótese que o paciente não consiga remover, tirar e botar. Então, leigamente falando, o implante em si é o que precisa da parte cirúrgica, mas é algo que melhor é o padrão ouro que a gente pode reabilitar um paciente hoje em dia, né? E o que muita gente não sabe, Bruna, vamos até falar, tipo assim, que também, assim como acontece no canal, que não é nossa área ainda odontia, né? No canal, muita gente liga a dor, sendo que a dor, ela acontece antes de se fazer o canal. Exatamente. Quando você tem um dente tratado por canal, se esse dente ele for tratado da forma correta, que às vezes também não é culpa só do profissional, às vezes o próprio paciente inicia um tratamento de canal, não conclui, e ali tem bactéria, né? Fica inacabado e tudo. E são outros processos. A colocação de um implante, na maioria das vezes, é muito mais simples do que a retirada de um dente. É verdade. É muito rápido, dependendo da situação. Então, assim, se a gente conseguir que o paciente ele venha o mais rápido possível, numa situação melhor, a gente consegue um pós-cirúrgico, um atendimento com menos dor, com menos trauma. Na verdade, dor praticamente... Exatamente. Né? Eu vou Não tirar existe. em exemplo um paciente que eu atendi hoje, inclusive, foi um paciente que eu fiz 9 implantes. Ele tinha um sonho de ter uma arcada dentária realmente melhor, fixa, e foi deixando, foi postergando. Ele tinha diabetes tipo 1, então na cabeça dele... Ele não poderia fazer. Ele não poderia fazer a cirurgia porque era algo cirúrgico, era algo invasivo, mas para você ver, ele fez a cirurgia e o resultado ficou tão bom que às vezes fica até melhor de um paciente que tem uma saúde bem estável. O paciente, ele teve ossa-integração. Porque muitas vezes tem mais cuidado, né? Exatamente. Tem pacientes que se dizem, minha saúde é tão boa, que não... Exatamente. Que acha que não precisa higienizar, não precisa tomar medicação. Não, tá tudo ok aqui. Esses pacientes são os que a gente tem mais cuidado, piores, né? na São verdade. os piores. Aqueles que a gente, tipo... tem mais cautela. Tem mais cautelas, geralmente eles são os que desenvolvem melhor Exatamente. no pós-cirúrgico. E eu disse até a ele, sua cirurgia ficou tão boa que eu tô impressionada com o resultado. Isso eu tô falando para desmistificar, porque eu tenho uma comorbidade, tenho uma pressão alta, tenho uma diabetes, tenho um lúpus, não se pode fazer implante. Mas isso é mito, estando com a saúde. Óbvio que a gente tem exames. Os cuidados são maiores. Exatamente. Isso não quer dizer que, tipo assim, que não vai ter cuidados a mais. Claro que tem os cuidados maiores, né? Em relação a isso, mas sendo tudo muito bem planejado, as coisas evoluem graças a Deus, quase na totalidade, só em sucesso. Exatamente. Então, assim, ter também a interdisciplinaridade de falar com o médico para a gente ter o acompanhamento tanto do exame de sangue, a partir do momento que a gente integra as especialidades, para saber tanto o que a gente está fazendo, como o paciente que a gente vai receber, o paciente que a gente vai tratar. Então, a gente tem que lidar com isso, obviamente, e a gente tem que acolher o paciente da forma que ele saiba que ele pode fazer aquilo. Exato. A gente atendeu uma paciente que ela tinha lúpus, e mesmo assim ela fez vários implantes. Os implantes, tudo um sucesso. Então, assim, não é contraindicativo de implante. Implante é muito mais fácil do que o que as pessoas imaginam. Do que as pessoas né? imaginam, exatamente. Teria um podcast todo para falar só de implante aqui. Nós somos implantodontistas também, viu?
É, porque nós somos assim mesmo, cheios de especialidades. Mas é isso. Como é que você equilibra a naturalidade e o impacto nos resultados? Eu sei isso porque o que acontece? Assim como acontece na harmonização, na ortodontia também, às vezes o paciente chega com expectativa, às vezes nem é tão natural e a gente às vezes tenta passar para o paciente o que é melhor para ele, Exatamente. Né? Mas que na verdade desenvolva aí nossa pergunta. Eu entendi. Mariana, eu acho que na verdade a gente tem que alinhar as expectativas do paciente e trazer para ele, mostrar para ele o que é belo hoje em dia. Às vezes o que é belo para mim não é belo para ele. Exatamente. Mas a gente tem que alinhar as expectativas de mostrar, fazer a nossa parte de dizer assim, o natural é mais belo hoje em dia. Antigamente, quando surgiu, eu sei disso porque eu faço a parte de lente de contato, antigamente, quanto mais branco, eu brinco até assim, é branco piadeca. Piadeca, Quanto mais branco, antigamente era mais bonito, porque as pessoas queriam mostrar... Eu lembro que nós já tivemos pacientes aqui na clínica que a gente já tentou, né? Tentou de tudo, pra não querer a piadeca. Eu disse, não, eu quero a piadeca, porque eu estou pagando, então eu quero aquilo dali. Quero assim. Então, isso faz mais ou menos 10 anos. Então, hoje em dia, eu tento mostrar ao máximo pro paciente que o belo é o natural. Então, quanto mais a gente imitar o nosso dente natural, mais bonito. Então, assim, é muito bonito mostrar um sorriso que ele é clareado apenas com clareamento, que não fez uma faceta, que não fez uma coisa branca de chamar atenção. Então, hoje em dia, as pessoas estão aceitando mais isso aí. Então, na profissão da gente, principalmente na área de prótese, que é uma coisa que a gente mostra resultado, como na área de harmonização, a gente tem que mostrar ao paciente. Às vezes ele vem mostrando uma foto de um artista dizendo, eu quero isso aqui, eu quero a boca da Angelina Jolie. E tem que alinhar, às vezes a boca do paciente é flácida, é murcha, e você acha que ele quer que você entregue um resultado ali. Às vezes tem uma dimensão vertical diminuída, você não consegue de jeito... Justamente. Às vezes ele quer um dente enorme, onde ele não pode, vai ficar um dente de cavalo. Então, assim, você realmente tem que mostrar isso ao paciente. Você tem que ter a coerência de saber passar isso pro paciente. Mas tem casos realmente que a gente não consegue. Não consegue. Na maioria das vezes, eu acho que assim... se a gente passar confiança, na grande maioria das vezes a gente realmente consegue, né? Exatamente. Mas tem uns que... 98% dos casos, se você mostrar que você entende do assunto, eles vão aceitar a sua opinião final. Mas tem uns realmente... Diz assim, eu confio em você, faça o que você achar melhor. Então isso é até gratificante, porque ele tá confiando, ele tá entregando o dinheiro dele e a confiança dele nas suas mãos, como você como profissional. Então, cabe a nós mostrar a ele o que é realmente natural e o que é belo. Exatamente. Você tem algum caso que mudou sua forma de enxergar a sua profissão? Você tem algum caso que você lembre agora? Lembrei de um caso de uma paciente que ela é uma paciente idosa, cadeirante. Ela não falava, ela não andava, mas o filho dela veio para mim por uma indicação e ele pediu para eu fazer uma prótese na mãe dele. Ela não fechava a boca, mas ele disse, por que eu quero fazer uma prótese na minha mãe? Isso me marcou muito. Ele disse, por que eu quero fazer uma prótese na minha mãe? Porque minha mãe, quando era jovem, ela era muito vaidosa. E hoje minha mãe não come mais, ela comia através de seringa, só papinha, não sorri, não fala. E eu sei que isso magoa ela, apesar dela não falar. Eu quero devolver um pouco da autoestima para minha mãe. Ele sentia isso. Sentia que ele precisava fazer aquilo pela mãe dele. Então isso me marcou demais. Na época, minha sala era bem pequena. A gente fazia de tudo para ela entrar na sala, para atender ela. Eu atendia ela na cadeira de rodas. Todo você sabe que a gente tem toda uma estrutura para atender. Então a gente se virava nos 30 para atender ela, porque eu queria devolver. Mas engraçado que ela tinha uma paralisia. Ela nem fechava a boca direito. Mas só em ele ter
botado ali no sorriso. alinhado o sorriso, botado dentro. Foram 2 próteses totais. Então, ele devolveu aquilo pra mãe dele. Ele estava satisfeitíssimo. Então, isso me Embora ela marcou não fosse muito. usar como função mais, né? Não usava como Mastigação. função. Não usava. É tanto que para registrar a mordida do paciente eu não consegui, porque ela não fechava a boca. Mas só em devolver um sorriso para ele ficou satisfeito para paciente. Eu sei. Porque ela era vaidosa. Eu sei o que é isso. Tem casos assim, eu tenho uns casos de uma paciente que eu atendo desde a época que eu atendia no CEL. Acho que você já viu ela por aqui. Eles vêm do interior, ela já tem, hoje assim, acho que tem mais de uns 25 anos. Sei quem é. Mais ou menos. E ela tem paralisia. Nunca falou uma palavra. Mas ela, com os olhos dela, toda vida que ela vem, eu tenho uma vontade de abraçar, de cheirar, aquela coisa assim, sabe? E são essas coisas que eu sei que faz, como a gente tava falando, valer a pena. Não é o dinheiro que a gente Não recebe. Tem coisa assim que toda vida que ela vem, a mãe não sabe, se for assistir hoje. Quando eu oro antes dela entrar e eu oro depois que ela sai. Eu acho que essa paciente, ela chega aqui 1h da tarde, é essa. Aí, às vezes, fica deitadinha, vem a mãe, vem Sei quem é. a avó. E elas têm uma história de vida, assim, bem linda, sabe? E toda vida que ela vem, tipo, me dá uma... Eu passo vários e vários e vários dias bem feliz com aquilo. Então, mas porque eu vejo dia a dia a luta da família, que eu vejo dia a dia dentro ali do mundinho dela, e assim, eu poder tirar dela um problema de saúde bucal, uma gengivite, qualquer coisa, aquilo ali é tão satisfatório, enche tanto o coração da gente, que não encheria nunca minha conta bancária, entendeu? É verdade. Eu não sei se acontece com você, Mariana, mas geralmente quando eu atendo um paciente assim, eu acho que é Deus que envia, que no dia eu tô bem triste, bem estressada, estressada com, tipo, um boleto para pagar no dia. E coisas bestas, superficiais. Aí entra um paciente desse, aí você... Não acho que é Deus que envia. Ele que envia. Porque, eu tenho certeza, na verdade. E que quando ele sai da porta, você diz, meu Deus... Eu tava reclamando agora de uma bobagem. Eu tô com saúde, eu posso trabalhar, eu falo, eu como, eu ando, eu respiro. E essa paciente entrou para me ensinar que você não deve reclamar por bobagem. Exatamente. Não é isso? A gente aprende todos os dias aqui. Todos os dias. Entrando nesse mesmo assunto que nós estamos falando, qual é a responsabilidade emocional do profissional nessa questão? Eu digo que eu não de tenho... autoestima. Eu digo que eu não tenho pacientes, Mariana, eu tenho amigos. Porque sempre quando a gente entra... O problema do meu paciente é o meu problema. Eu não sei se você toma isso, com certeza. Então, eu pego aquilo dali, eu abraço aquela situação e eu sempre digo isso. Eu acho que muitos pacientes meus que forem escutar esse podcast vão escutar. Porque eu digo assim, se fosse no meu pai, eu faria assim, assim, assado. Se a senhora fosse a minha mãe, eu te indicaria isso, isso e isso. Porque eu tomo aquele problema do paciente, eu abraço a causa e eu tento solucionar e dar as opções da melhor forma possível. Então, se ele veio para mim, se ele confiou no meu trabalho e se ele está sentado na minha cadeira, é minha responsabilidade. E tudo que acontecer com ele tem o meu dedo. Tem o seu dedo. Então, eu preciso tratar da melhor forma possível. Você fez a melhor escolha. Exatamente. Você fez assim que eu vou deixar essa... Chegamos na nossa última pergunta. Ai, que pena. Passou rápido, né? Passou rápido. Tá vendo como é bom? A gente começa a conversar, né? É verdade. Mas você vai responder da forma que você quiser, tá bom? Tá. Ou seja, profissional, pessoal, do jeito que você quiser, que eu lhe conheço muito, você vai responder da forma que você quiser. Aonde você acredita que daqui nos próximos anos, se você estiver assistindo esse podcast, né? Como você... estaria olhando quem foi você ontem, quem é você hoje, quem será você amanhã. Eu acho assim, que a Bruna, de 13 anos atrás, não imaginaria que eu estaria hoje. Se fosse para apostar, acho que eu não imaginaria que eu estaria aqui hoje. É muito mais do que o que você... É muito mais do que eu pensei para mim, mas eu sempre tenho sede de crescer. Então, eu tiro por um consultório. Eu acho assim... que quando eu me formei, meu consultório era bem pequeno, mas naquela época aquilo era suficiente para mim e aquilo já era grande demais na época. Hoje, o que eu tenho hoje, que é bem maior do que eu tinha antigamente, hoje é suficiente.
espero que daqui a 10 anos, quando a gente esteja assistindo esse podcast, a gente esteja em outra clínica, muito maior. Espero com a mesma parceria, juntas, se Deus quiser. Deus quiser. Mas assim, sempre querendo crescer, sempre tendo sede de crescer e assim, não estagnar, não parar, porque a profissão da gente, ela não permite parar. Porque se a gente parar, a gente cai. A gente fica para trás, a gente fica desatualizado. Então, assim, eu lembro, eu vou fazer até um parêntese, eu lembro que quando a gente foi fazer a especialização de implantes, que fizemos juntas, como Bruna me chamou, vamos fazer a especialização de implante e pério. Bora! Com quem vai ali em Tibau. Exatamente, com quem vai ali em Tibau. Na época, eu lembro que eu falei com meu marido, com o Gabriel, e eu disse, eu queria fazer uma especialização, só que eu tô com muito medo. Como sempre, né? Eu dizia assim, tô com muito medo. Mas eu precisava do empurrão dele pra dizer assim, vai dar certo. Eu sempre preciso de um empurrão assim, mas no final sempre dá. Mas é o mínimo que a gente tem, a gente quer só um... A gente quer só um empurrão, e eu acho que como eu disse, tem que ter as pessoas certas, na hora certa, no local certo. No local certo. Então, assim, você sabe disso, porque a gente já fez vários cursos juntos e a gente sempre é um empurrando a outra pra dizer, vamos fazer, bora. Tá aí. E eu sempre digo, Mariana é pau pra toda obra, porque realmente a gente não se permite parar, porque a gente não pode parar. A gente tem que sempre se atualizar, sempre se aperfeiçoar, e eu acho que tudo na vida da gente, se for para estudo e crescimento, é válido. Então, não é custo, é investimento. Então, assim, dá um medo, porque o custo da odontologia é muito alto. Mas, assim, se a gente paga, é porque a gente tem retorno. Exatamente. Então, assim, não deve ter medo do que a gente vai investir. Então, se Deus quiser, daqui a 10, 20 anos, quando a gente estiver assistindo esse podcast desatualizado da época, a gente esteja achando, eita, naquela época eu só tinha uma sala, né? Só tinha uma clínica, mas espero eu que daqui pra lá a gente cresça bem mais, mas que a gente faça o que a gente sabe fazer melhor. Evoluindo, né? Continue evoluindo. Nós estarmos aqui hoje é uma grande evolução, viu? Mesmo. É uma grande evolução. Pra gente que não gostava nem de aparecer numa foto, numa câmera, então, e tá aqui não é fácil. Não é como fácil. eu sempre digo, não é só trabalhar nos bastidores, mas isso aqui, de se expor, de dar cara a tapa, de aparecer, de gravar, de produzir, não é pra todo mundo. Então, o mundo de hoje que a gente tá, ele obriga a gente a fazer isso. Para as pessoas saberem quem você é, saberem da sua profissão, mas não é todo mundo que se dá bem com as câmeras. Mas isso não quer dizer que você seja um profissional ruim, não é isso? Isso é uma oportunidade para aquelas pessoas que nunca vieram aqui, ou as que já conhecem a gente também, de escutar a gente, Exatamente. Né? Porque de repente escutam a gente e vêm aqui conhecer a gente pessoalmente, verdade, né? Escutar a gente pessoalmente. Então, é uma oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do nosso trabalho de uma forma descontraída, para passar para o paciente que odontologia é uma profissão linda. Eu acho que você sabe disso, de muita gente sentar no nosso consultório. Hoje mesmo eu atendi ela dizer, eu tenho um ódio de dentista. É a coisa que eu mais escuto aqui. Se você não gosta de mim... eu digo sempre, o que é que eu lhe fiz de mal? Então, assim, é uma forma de passar para o paciente que a odontologia é bonita, é possível, pode ser sem dor, pode trazer benefícios, que devem trazer benefícios, e tenta desmistificar isso que mascararam tanto há tanto tempo, não é isso? Exatamente. Amiga, muito obrigada por ter vindo, por ter ótimo. Aceitado. Foi ótimo, eu já tô achando ótimo. Daqui a pouco vai ter episódio 2, viu? Tá ótimo. Evolução. Já tô aguardando, viu? Muito obrigada. Obrigada, amor. E pra você que nos acompanhou até agora, nos segue nas redes sociais, segue a doutora Bruna Salles, segue a Clínica Mariana Lopes e aguarde o nosso próximo episódio.